Perfeito. Então, pessoal, boa noite. Essa esse é um seminário de apresentação dos resultados do projeto do NEFA, Joinville, realizado nesse ano de 2025. Esse é um projeto viabilizado pelo SINDEC, Fundo Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, e nós tivemos aí um grupo muito bacana de participantes, né, que assim, os trabalhos emocionaram de diversas maneiras na reta final, nas apresentações que a gente foi fazendo nos encontros presenciais. Então, rolaram diversas emoções, né? E, enfim, acho que é até difícil, né, exemplificar em palavras o que eu, né, senti vendo os resultados, vendo as construções. Acho que a apresentação dos trabalhos por si vai dizer, né? Mas realmente senti orgulho de ver tudo que se transformou, tudo que se criou ao longo desses aí, sei lá, foram 6, 7 meses junto com essa galera, em encontros quinzenais. Em algum momento a gente deu alguma passada para permitir uma produção, né, uma dedicação maior para a produção dos trabalhos. E hoje o que a gente vai ver é o resultado de alguns trabalhos que se concluíram e outros que ainda estão em desenvolvimento. Então, o propósito do NEFA é isso, é dar essa orientação, essa condução, e não necessariamente fechar um trabalho, né, mas dar caminhos, possibilidades, fazer essas trocas, é, e aí a gente vai ver hoje um pouco de tudo isso que se criou ao longo desse período, como eu falei, alguma coisa já mais concluída, e outros ainda nesse processo de criação. É isso, Lucila. Pode complementar, um pouco mais. Eu queria só colocar que eu concordo plenamente, inclusive quando eu estava organizando as apresentações, eu fiquei com bastante orgulho mesmo, porque eu acho que tem trabalhos. Não teve nenhum trabalho que ficou de fora, assim, eu acho que todos têm muita potência e é uma ideia de mostrar processo, né? A apresentação dos projetos, por isso a gente botou a apresentação de projetos e não uma apresentação de trabalhos, porque são projetos que a gente tem certeza que ainda vão reverberar muito e vão adiante. Inclusive, nós também temos essa proposta de levar adiante a pesquisa com o grupo, né, e desenvolver mais questões e ir adiante, porque na fotografia autoral isso é uma questão que está colocada, né? A fotografia, ela é processo, né? É sempre processo, e um processo desencadeia o outro, né? E é como se a gente tivesse um trabalho que nunca acredita, nunca termina, né? A gente vai desenvolvendo e um trabalho vai gerando outro. Então, eu vou passar uma apresentação aqui, que é uma apresentação que mostra um pouco de todos os trabalhos, e depois a gente vai ter a participação de cada um para falar do seu processo e desse desenvolvimento do trabalho e fazer novas considerações. Nessa primeira passada a gente vai ver só as imagens e depois a gente vai para o debate. Deixa eu tirar meu destaque daqui. Lucila, acho que como não vai ter áudio agora também, não vai passar as imagens, né? Pode tirar também destaque. Tem áudio em alguns que são vídeos. Ah, é verdade, mas é só a trilha, né? Sim. Ué, o que deu aqui? Ah, tá Ah, aqui. mas desculpa, eu achei que a tela ia dividir com a Vai intérprete, dividir. mas não. Vai dividir, não vai? Não, Deixa não eu ver. apareceu em destaque aqui. Abriu a tela sua. A Não, Libras ela tá com apareceu. destaque. A Thay está aparecendo no cantinho lá, mas Ah, não está ela tá, dividindo a né? tela. Ela Isso, vai não ficar está dividindo a tela. marcada. Isso. Só para os trabalhos ficarem maiores, também sem áudio, Apareceu a tela para vocês? apareceu. Oh, tem mais gente entrando. Deixa eu só botar no modo apresentação aqui.
Será que não dá? Que Ali embaixo, estranho, ó. apresentar. Ah, ali, tá certo. Aqui as apresentações estão em ordem alfabética. Ana Carolina. Andressa. Ariane. Dani, você admite alguém aí que tá tentando entrar? Eu estou admitindo aqui, tá? Então eu vou clicar nesse admitindo. Bianca. O que que deu? Ficou branco? Olha, peraí que pulou mais do que devia. Acho que vai pela linha do tempo, acho que vai conseguir voltar mais fácil. É, mais fácil. É que ele tá me... Aqui. Bianca. Dorothy. Meus olhos guiam meu caminho e norteiam meus pés. Vocês E ouvem? sobrevoo memórias de um refúgio. Sim, senhor. A terra, sábia conselheira, nutre minhas raízes e me coroa a rainha da minha própria narrativa. A garoa fina cobre minha pele, congelando os meus ossos. Grito por acalanto. Meu grito ecoa por minhas entranhas e percebo-me carne. Carne do animal que sobe a colina todos os dias, mas ao cair da tarde retorna ao matadouro, esperando atentamente o dia do seu fim. Visto sua pele, seu calor, o sacrifício dele me cobre de coragem e me torna cordeiro. Sua lã me dá o impulso do voo, e ali ficam apenas os vestígios de mim. Levo comigo a impermanência de ser e de estar, de olhar um animal e nele me encontrar. Entre camadas.
Senta aqui do lado. Me acolhe em teu colo. Quero te contar minhas histórias sem culpa. Me leia com calma, bem mansinha, sem pressa pra acabar. Ao menos uma vez, quero conversar com alguém sem medo, sem reservas, apenas me doar por completo. Por favor, é apenas isso que te peço. Desvende as minhas camadas. Leandro Moreira. Luiz. Maria. Nage. Pamela. O que é a cutia cuteia? Lá no Ceará é assim. A cutia come o milho e o cuteu com o sabugo. Quer dinheiro? Dinheiro é repartir um pouco de dinheiro. Dá tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. A Mônica que tá gravando. E Felipe. Ficou um vazio. Aqui do Felipe é uma página na internet, então por isso que eu botei desse jeito. Renata. Sara.
Vânia. Chegamos ao fim da apresentação. São 18 projetos desenvolvidos durante esse processo, que durou mais ou menos um semestre. E agora a gente vai abrir para os comentários dos autores. E caso queiram, a gente volta e projeta novamente o material. A gente vai começar pela Ana. Deixa eu achar a Ana aqui. Oi, Ana. Boa noite, Lucila. Boa noite, Daniel, pessoal. Boa noite. 5 minutinhos, então? Mais ou menos? Assim, para tu falar um pouco sobre a tua experiência, porque a gente vai fazer uns comentários junto contigo, né? Que o teu trabalho é um trabalho muito impactante e que ele é um trabalho que eu não sei se o trabalho é um pretexto para se relacionar ou o relacionamento foi uma potência muito forte para desenvolver o trabalho. Então, fala um pouco desse teu processo. Bom, então, para mim, a experiência do NEFA foi muito diferente, porque eu sou assistente social, não tinha nenhuma experiência prévia com fotografia, então eu percebi que no início eu tinha muita resistência e dificuldade em me aventurar, né, em fazer a fotografia. Eu acho que tinha uma ideia muito restrita ou de uma expectativa, né, de fotografia, de ter um conhecimento técnico com relação a fazer as fotos, né, e acredito que toda a orientação teórica, né, que a Lucila e o Daniel trouxeram ao longo do processo me fortaleceu demais, né, e me aproximou cada vez mais de entender o que é a ideia da fotografia autoral. E, nossa, eu tive uns resultados incríveis, assim, que até com o tempo eu aprendi a reconhecer, né, e perceber que aquilo que fazia sentido para mim expressava essa força nas fotografias, né, mesmo sem eu ter muito conhecimento técnico. Então, essas fotos, elas foram feitas todas com o meu celular pessoal. Até no início eu estava pensando em comprar uma câmera, e como eu falei, eu sou assistente social, então essa vontade, né, de retratar as pessoas em situação de rua na sua individualidade, ela vinha um pouco ou muito, né, da minha experiência profissional, em que frequentemente grupos marginalizados são vistos com características homogêneas, né? Então eles perdem a sua identidade individual, a sua trajetória e tornam-se pessoas em situação de rua. E eu demorei bastante para engrenar e começar a produzir, porque quando eu fui tomando essa decisão era no inverno, né? Então a minha ideia inicial era identificar, né, as pessoas dormindo ou paradas no seu espaço fixo, né, que muitos acabam escolhendo para poder descansar um pouco. E o inverno dificultou bastante isso, né? Até que surgiu o relacionamento, né, o vínculo, como uma forma de me aproximar dessas pessoas. Então, acabou virando basicamente uma pesquisa-ação, né, ou uma pesquisa participativa. Comecei a frequentar
a Praça do Mercado Municipal aqui de Joinville no sábado à tarde, né, que é um momento que a praça não está tão cheia, mas os estabelecimentos do mercado municipal estão abertos, então tem uma música ao vivo, e eu comecei a conversar com essas pessoas fora desse lugar de quem está atendendo, né, fora de um lugar de um ator de política pública. Então, isso foi bastante diferente, me permitiu passar a barreira da hierarquia, né, da pessoa que atende e do que é atendido, principalmente porque o objetivo era o relacionamento, né, então eu percebi que foi muito melhor do que a ideia inicial, e o que eu estou pensando agora para a exposição dessa proposta, de início era a disposição das fotografias, né, de uma forma mais usual, mas justamente pela dificuldade dessas pessoas acessarem os locais, né, e aí a gente fala de qualquer local, né, não podem sentar no banco da praça, não podem ficar na frente do comércio, se tentam entrar no comércio também são excluídas, né, e aí surgiu a ideia de expor essas fotografias, né, num formato de lambe-lambe, em um fundo de um tapume, né, entendendo que o tapume, naquele madeirite acetinado, né, ele tem aquela cor meio cor-de-rosa, é utilizado em reformas, em construções, né, como uma barreira para atravessar, para passar de um espaço ao outro, né, então representando esse lugar da marginalização, ao mesmo tempo que as fotos representam, trazem muito da história de vida, dos sentimentos, das emoções, né? Então, a gente percebe o afeto das pessoas, os sorrisos, e principalmente o quanto há uma valorização da escuta, assim. Então, por muitos momentos eu me via como alguém que não estava fazendo uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo percebia que sentiam o impacto também, porque as pessoas se sentiam vistas e ouvidas, né? Então, acredito que mais ou menos esses aspectos aí dialogam e demonstram um pouquinho, né, o que está sendo a minha trajetória. Obrigada. É interessante destacar que a tua profissão, né, o teu modo de trabalhar, ele foi fundamental no teu processo de autora, né? Ele foi um recurso que não é para qualquer um vivenciar o que tu vivenciou nesses meses com esse grupo de pessoas que se tornaram alguns teus amigos, inclusive, né? Uhum. Com certeza, Lucila. Senti bastante isso, assim, principalmente em estar à vontade, né? Ao mesmo tempo em que a gente ouve coisas engraçadas também, histórias leves, né? Quando eles trazem mais questões da vivência, do relacionamento entre aqueles que são amigos, né? Nos pequenos grupos. Mas as histórias geralmente são atravessadas de muita exclusão, de muita humilhação, de violência dentro das próprias famílias, violência nas ruas, né? A violência tanto da polícia quanto da própria população em geral. E são histórias pesadas, né? Então, a capacidade, assim, é realmente uma prática de empatia, a gente conseguir conversar sem colocar a pessoa em um lugar de pena ou em um lugar de que eu pretendo resolver alguma coisa disso, né? Então, de fato, acho que foi fundamental aí para o desenvolvimento da proposta dessa forma. E eu acho que vou continuar isso para sempre, né? Assim, relações foram criadas, né? Espaços de confiança também, então muitos me trazem aspectos das histórias de vida que com certeza não falariam para qualquer outra pessoa, né? Isso foi resultado dessas visitas constantes, né, que eu fui fazendo e foi estreitando os laços. E hoje, e assim, é incrível para mim também, poder ver essas pessoas não só como partícipes, né, do projeto de fotografia, ou mesmo como destinatárias de políticas públicas, mas
que são pessoas que têm sua história pessoal atravessadas pela situação de rua, que é uma coisa que é transitória, que não as classifica, né? E poder vê-las como amigos, como alguém que eu posso ter uma proximidade, partilhar questões da minha vida também. Obrigada, Ana. Parabéns pelo teu trabalho. Acho que tem muita coisa ainda para ser desenvolvido. Aí, Ana, parabéns. É incrível, mas é isso. Seu trabalho não sei se tem fim. Vai longe. Né? Obrigada, Daniel. Obrigada Agora a você. a gente vai para a Andressa. Cadê a Andressa? Ela tá no. Tô aqui. Não, é que eu tô querendo te botar no destaque. Ataque na com o Felipe. Oi, Andressa. Oi. Aqui nós temos um casal participante, a Andressa e o Felipe. Deixa eu ver mais um pouco, né? É, então, Andressa, fala Eu um pouco posso do. compartilhar Claro, sessão? pode. Pode sim. No caso, a Andressa ela usou o projeto dela autoral e fez um uso desse projeto autoral e, e da autorrepresentação como uma proposta também de criar uma identidade, né? Se você quiser, eu É, compartilho aquelas que eu coloquei aqui. Você quer? eu acho que tem aqui. Não tá conseguindo? Mas eu vou. Ah, foi. Foi. Foi muito o que a Lucilene acabou de relatar. Eu acho que eu sou fotógrafa de corporativo, então a fotografia comercial, ela ocupou um espaço muito grande na minha trajetória. E eu queria trazer esse autorretrato de novo, assim, né, do tempo da faculdade, onde eu usava o autorretrato para falar as minhas vivências, para também um autoconhecimento, né? E a AMI nasceu desse projeto, assim, da Andressa, é, fotógrafa e da artista, assim. E aqui o textinho fala um pouquinho do autoconhecimento, da minha autoobservação. Os pontos de partida dos meus autorretratos, eles dialogam diretamente com a minha atualidade e o projeto ganha forma no instante em que eu, artista, me conecto com a AMI. A AMI nasce, portanto, desse processo, um reflexo do meu próprio autoconhecimento, onde coloco em movimento o meu sagrado feminino. Em seu poder, no olhar para dentro e no cuidado com o externo. A moda surge como expressão pura, como extensão daquilo que sou, e a marca torna-se, assim, um espaço de respiro e pertencimento. Um convite à presença e autocuidado e à consciência do que se carrega e do que se escolhe expressar no mundo. O nome do projeto nasceu Sol, que, né, dialoga com o sagrado feminino, que traz também a simbologia do feminino, na sua expansão. Aí um pouquinho aqui da bio. Então é uma série, né? Eu quis retratar todo esse processo do meu
autoconhecimento e onde eu coloco isso em ação, assim, né? Então, eu quis trazer minha espiritualidade também, então, onde respire fundo e solte o que pesa, onde a espiritualidade está em trazer essa leveza também, esse olhar para dentro, nesse autoconhecimento. Ah, passa, obrigada. E aí trazendo na segunda foto da fluidez, então eu quis trazer esse movimento também para a foto, onde, né, para linkar ainda do que soltar o que pesa e que ainda, né, a fluidez ela ajuda nesse processo. Quis trazer também como nome, né, o sol, trazer essa força também ainda ligando ao espiritual, então quis trazer como se fosse essa foto uma divindade, mas trazendo a divindade ainda pro feminino, né? Então é uma força sem ser rígido, né? Sem ser trazer mais pro feminino, assim, é força sem rigidez. E aí, para finalizar, eu quis trazer o olhar, né, para a câmera, que trazendo a presença para o nosso lado externo também, né? Já que as outras fotos eu quis trazer o autoconhecimento e olhar para dentro, eu quis trazer esse o externo, que é a presença. E aí o conceito da instalação são obras em tecidos. Cada peça flutua no espaço, criando um percurso visual. Então a pessoa ela vai transitando por essas obras, né? Suspensas no teto, a altura e o balanço dos tecidos criam profundidade, fazendo o visitante circular no espaço. Quero trazer também a força ali do sol com uma luz amarela, onde ela vai atravessar os tecidos. E no final, eu penso na foto da presença, ela no final, assim, mas pensando num retrato, num quadro, assim, para trazer essa presença de, digamos, físicas. E é isso, meio enroladinha para falar, ainda mais quando a gente fala de dentro, né? O autoconhecimento a gente acha que é uma coisa maravilhosa, assim, então eu acho que são camadas, né? Então são processos que vão trazendo para a realidade. É isso. Parabéns, Andressa. O trabalho ele tá ainda misturado, né? Sim, um pouco ele é uma identidade visual e um outro tantão ele é muito teu trabalho autoral, né? E ele tem potência nos dois lugares, né? Tanto na ideia de uma criação de uma identidade de marca quanto nesse lugar da instalação, né? Do processo. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós vamos agora falar do trabalho da Bianca. Bianca tá aí? Sim, estou. Boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar aqui. Colocar a Bianca agora no destaque. Sempre é difícil eu achar aqui quem tá onde. Que não aparece todos. Não achei a Bianca para botar o. Cadê ela? Fala, Bianca, para tu aparecer para mim. Oi, tudo bem? Apareceu? Tá aí. Pronto, o Daniel conseguiu. Tudo bem, Bi? Tudo bem. Posso começar, Lu? Consegue Pode, meu bem. compartilhar para mim? Consigo. Eu também vou mostrando aqui para ficar mais dinâmico, né? Porque é tão legal quando a gente tem um negócio na mão, assim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Bianca.
sou participante do NEFA, né, em muitos anos já, uns 3 anos, umas 3 versões, eu acho. E foi uma luta também, sou formada em fotografia, então desde a faculdade era uma luta assim para tentar entender e descobrir esse caminho autoral. E sempre envolvida com a escrita também, sempre gostei de escrever. E vou falar um pouco desse processo. O resultado vocês já estão vendo, que é 2 livros, né, feitos de forma artesanal, inclusive a Laís, que faz parte do NEFA, que ajudou a costurar, porque eu não entendo nada disso, sem ela não sairia, né, a parte física. E um deles é a parte da história, da crônica, e o outro tem a parte das fotografias. Então, assim, basicamente é uma história que fala de forma da vida de forma espiritual, do ordinário, de um relacionamento entre 2 pessoas, e aí eles trocam cartas, etc. Só que eu decidi separar, né, a escrita da fotografia, porque as fotografias inspiraram os ambientes dessa história, né? As regiões, enfim, que era escrita, etc. Mas você pode ler o livro de fotografia sozinho, você pode imaginar a partir disso, porque a gente não quer que a escrita ou a foto roubem o protagonismo uma das outras. Então, esse aqui é o livro, né, de forma física, mostrando assim também, e aí tem as fotografias que representam também esses ambientes da escrita, da história, mas também que podem ser lidas à parte, né, para que você imagine, enfim. E aí, tanto as fotografias quanto a história, ela se trata dessa questão do lugar comum de todos, da vida, assim, que a gente passa. Os personagens, quando se trata da escrita, tem alguns medos, algumas aflições, então é um livro, assim, é uma história que acredito que todo mundo possa se identificar de alguma forma e talvez até aprender algumas lições com ela, assim. Essa aqui é a parte do livro da escrita. Aí dentro eu fiz questão de mudar, assim, algumas coisas. Então as cartas, elas são interativas, né, para que a pessoa tire e leia, e elas precisam ler essas cartas para que façam parte da história também. E aí ficou assim o meu projeto. Esse projeto, até falando do processo, né, do trabalho, enfim, também aconteceram muitas mudanças. Então, no início eu tinha a vontade de escrever algumas crônicas separadas, não estava muito bem decidida, até essas crônicas saíram, mas teve um dia que, depois que eu voltei da academia, eu tinha tomado pré-treino, então eu não consegui dormir, acho que era meia-noite, assim, 1 hora da manhã, eu não estava conseguindo dormir, e começou a vir essa história da crônica, no caso, desse que saiu, na minha cabeça. E aí eu tive que pegar meu caderninho, e aí ficou todo borrado, assim, eu comecei a escrever de noite mesmo, sabe? Tá tudo. Não sei como é que eu consegui traduzir no outro dia, assim. Mas daí eu comecei a escrever essa história, porque foi fluindo, assim. Eu comecei a escrever pensando que eu escreveria só os tópicos, mas não. Saiu a história praticamente inteira, assim. E comecei a desenvolver, e depois, conversando com o Daniel, conversando com a Lucila, a gente decidiu que eu deveria focar nessa crônica, nesse conto e não nas crônicas. Então, esse foi o processo, assim, desde o início até o resultado final, sofremos muitas alterações nesse projeto, mas gostei bastante do resultado, né? É muito bom quando a gente vê algo que sai do papel e poder tocar mesmo, né? Nunca tinha feito algo assim físico em relação a um livro, né? Enfim, então, fiquei bem feliz. Parabéns, Bianca. Ficou Obrigada. um trabalho muito bonito. E é legal a gente falar que esses trabalhos, a maioria nunca foi montado, a não ser aqueles que se tornaram um livro, né? Ou um vídeo, mas que ainda não foram a público. Nenhum desses trabalhos foi a público, a não ser nós mesmos, né? A não ser no grupo, nesse lugar de troca mesmo, né? Então, e o trabalho da Bianca é um trabalho muito potente, assim, que merece ser enviado para editais, para virar de fato uma publicação. E tu tem 2, né? O livro de artista, aquele que tu escreveu, que é já um boneco desse que tu tá aí. Ele faz parte dessa história, né? Uhum. Também o boneco faz parte da história deste livro artesanal. Obrigada. Agora, obrigada. Nós vamos falar com a Laís.
Oi. Tá me ouvindo? Tá tudo certinho? Sim. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, porque para mim é uma honra estar participando do NEFA. Eu realmente não esperava ser selecionado, então eu fiquei muito feliz com isso. E eu vou tentar ser um pouco breve, porque eu tô um pouquinho gripada, então pode ser aí que eu comece a tossir no meio da reunião e eu acho que não vai ser muito legal. Bom, eu acho que eu vou falando e depois, se tu quiser mostrar de novo o trabalho, no final acho que fica melhor porque tem o áudio, né? Aí pode ser que atrapalhe. Sim. Quando eu comecei o NEFA lá em janeiro, eu não tinha muita ideia assim do que eu queria fazer, eu estava um pouco perdida, eu não entrei no NEFA como uma ideia de projeto, né? Então eu pensei que seria mais fácil se eu já continuasse desenvolvendo a minha pesquisa atual, que é mais sobre cotidiano, que eu tenho fotografado mais sobre as coisas ordinárias da vida, né? Só que, dado o momento, eu comecei a pensar que eu estava fugindo dos autorretratos que eu costumava fazer, né? E essa fuga, para mim, não estava sendo legal, sabe? Eu pensei, não, eu preciso encarar isso. Se eu não quero fazer isso, é porque eu preciso, sabe? E foi assim que surgiu, então, o projeto Entre Camadas, dessa minha inquietação, sabe? De sempre estar pensando o que eu sou, por que eu tô aqui, sabe? E sempre nesse sentido. E eu acho que essa é uma pergunta que nunca vai ser respondida, né? Porque a gente tá o tempo todo mudando e a gente nunca é a mesma pessoa, então eu vou viver a vida inteira sem conseguir responder de fato essa pergunta. E quando eu comecei, então, nesse questionamento se eu me fotografava ou não, eu pensei, vou lá e vou me fotografar, entendeu? Vou ver o que vai dar. E aí eu fiz o primeiro ensaio e depois desse primeiro ensaio as coisas foram acontecendo mais naturalmente, sabe? Eu fui conseguindo me entender melhor, porque é difícil tu se colocar de cara assim na câmera, sabe? Tu se encarar e conseguir entender os teus sentimentos, sabe? Para mim, fotografia é muito sobre autoconhecimento. Então, depois que eu fiz esse primeiro ensaio, eu consegui colocar em prática assim o que eu estava pensando e as coisas foram acontecendo mais naturalmente. Eu fui conseguindo decidir o que eu ia fazer e foi tudo se encaixando. O projeto, então, Entre Camadas, ele é muito pessoal meu. Eu acho que, assim, eu falo sobre um dos maiores medos que eu tenho, que é de realmente conhecer pessoas profundamente, não só superficialmente, que hoje em dia a gente tem muito aquelas conversas superficiais e a gente acaba não conhecendo de fato as pessoas, né, como elas realmente são. Então, realmente é um projeto muito pessoal meu, sobre conhecer e mostrar essas camadas que a gente tem, que algumas camadas são mais superficiais, a gente mostra para todo mundo, mas tem camadas que são bem mais densas e profundas que a gente acaba escondendo, né? E não é todo mundo que vê essas camadas. E para te conhecer mesmo essas coisas mais densas, né, mais profundamente as pessoas, tu precisa de muito tempo, muita calma para conseguir descobrir tudo isso, né? E então eu acho que através desse projeto eu acabo me colocando numa situação assim muito vulnerável e que expõe muito as minhas fragilidades. Eu acho que é bem isso, assim, nesse sentido, sabe? Por isso eu tinha bastante medo, bastante receio de colocar, assim, pra fora de mim, né? Colocar e expor pra outras pessoas pudessem ver isso e o que elas iam pensar nesse sentido, sabe? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que tu deixar alguém te conhecer é um ato de coragem e também é um ato de entrega, né? Então não é uma coisa, assim, fácil de se fazer. E eu acho que o todo do projeto, né, até, enfim, a forma como eu resolvi expor esse projeto, ele é só um sussurro, ele não é um grito, ele não é uma imposição nem nada desse tipo, sabe? Ele é como se fosse uma voz bem suave pedindo para que a pessoa possa conhecer a outra, sabe? Na essência, não só superficialmente, mas que a pessoa tenha tempo para se dedicar e realmente conhecer de fato quem a gente é, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido, Lucila. Não sei se tu quer que eu fale sobre alguma outra coisa. Quer que eu mostre novamente o vídeo? Eu acho que pode ser. Vamos lá. Certinho. Entre Camadas. Senta aqui do lado, me acolhe em teu colo. Quero te contar minhas histórias sem culpa.
Me leia com calma, bem mansinha, sem pressa para acabar. Ao menos uma vez, quero conversar com alguém sem medo, sem reservas, apenas me doar por completo. Por favor, é apenas isso que te peço. Desvende as minhas camadas. A Laís falou uma coisa que é assim, é um trabalho muito pessoal meu, e aí eu pensei, mas todos são muito pessoais, né? É que Porque eu acho que eu me coloco numa situação muito, sabe? Não sei, me dá um pouco de medo, assim, de mostrar pra todo mundo, sabe? mas é um trabalho muito corajoso mesmo, né? É um trabalho que tu te coloca, né? É você sendo representado ali, né? É autorrepresentação e Sim. falando de você mesma. Então é um trabalho muito corajoso mesmo. E obrigada, Laís, parabéns. Eu tava agora revendo o vídeo e pensando, é muito a Laís. É muito, né? É você mesmo, você se apresentando. Nós vamos conversar um pouquinho agora com a Geisiane. Obrigada, Laís. Opa, fiz errado. Boa Pronto. noite, tudo bem? Oi, Geise, tudo bem? Oi, tudo bem? Você quer que eu coloque o vídeo antes de você falar? Eu acho que é melhor. Tá bem. Deixa eu já deixar ele no ponto certo aqui, peraí. Tá aqui. Meus olhos guiam meu caminho e norteiam meus pés, que sobrevoam memórias de um refúgio. A terra, sábia conselheira, nutre minhas raízes e me coroa a rainha da minha própria narrativa. A garoa fina cobre minha pele, congelando os meus ossos. Grito por acalanto. Meu grito ecoa por minhas entranhas e percebo-me carne. Carne do animal que sobe a colina todos os dias, mas ao cair da tarde retorna ao matadouro, esperando atentamente o dia do seu fim. Visto sua pele, seu calor, o sacrifício dele me cobre de coragem e me torna cordeiro. Sua lã me dá o impulso do voo, e ali ficam apenas os vestígios de mim. Levo comigo a impermanência de ser e de estar, de olhar um animal e nele me encontrar.
Obrigada. Então, não sei se todo mundo aqui me conhece, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Geisiane Pontorim, eu sou professora de artes e também artista, e eu entrei no NEFA por conselho do Leandro, sou muito grata, e foi uma surpresa muito feliz de ter iniciado esse ano esse projeto, que já vinha sendo pensado há um tempo e eu nunca tinha colocado em prática. Então, foi uma experiência muito boa de poder colocar isso no mundo. A ideia do projeto surgiu de falar de um conceito de topofilia misturado com uma relação minha desse espaço da casa dos meus pais. Então, as filmagens foram feitas no sítio dos meus pais, e esse local específico em que acontece a filmagem era um espaço de um refúgio que eu gostava muito de ir, ler livros, então ele tem um local de afeto. No entanto, eu também queria questionar alguns pontos, né, em relação ao meu lugar no mundo como uma mulher. Então, eu trago essa representação do carneiro, né, do cordeiro, que em contextos religiosos ele pode ser visto como um animal de sacrifício, e que eu me coloco nessa posição desse animal, como as mulheres muitas vezes são colocadas como num lugar de objetificação e também num lugar de um consumo do nosso ser, né? E junto com essa crítica, eu trago as minhas nuances poéticas dessa relação entre tudo isso. Não sei se teria mais alguma coisa para falar, mas isso. Obrigada. Obrigada, gente. Mas teu trabalho também, ele já é um trabalho que outros trabalhos teus também são trabalhos que tem bastante essa questão da autorrepresentação e da performance, né? Uhum. Então, você Então, desculpa, Lucila, te cortei. pode falar. Esse ano, eu tinha me afastado um pouco da fotografia desde 2018. E eu vinha trabalhando mais a minha poética na pintura, na gravura, e a minha autorrepresentação, ela na fotografia, ela vem de um jeito muito necessário para mim, e foi muito legal me aproximar. Então, essa autorrepresentação e a performance, ela veio junto com o NEFA. Então, quando eu trouxe os outros trabalhos esse ano, foi tudo sendo, como que eu posso dizer, gestado junto com o nosso projeto. Então, é muito bonito ver que esse resultado também trouxe outros projetos, né? A gente fica feliz pra caramba. Sim, muito obrigada. Por isso que eu digo que sempre um projeto se alimenta do outro, né? Só não cria quem fica parado. Né? Obrigada, Geice. Obrigada. Agora, quem nós tínhamos? A Maria. Oiê, Oiê. tudo bem, gente? Eu sou a Tudo Maria. bem? Fala, Maria Schultz. Acho que, Lucila, você pode compartilhar ali a Posso? apresentação, acho que eu vou falando ali em cima. Tá bom. Então, pessoal, boa noite, eu sou a Maria. Queria também começar a agradecer a Lucila e o Daniel por todo esse processo incrível desses meses. Eu acho que foi um processo muito bonito de autodescobrimento, assim, de coisas pessoais. Eu acho que a partir do momento que a gente está desenvolvendo, essa até frase foi falada quando a gente foi apresentar os projetos também, foi que cada projeto tinha a cara do seu autor, sabe? Eu acho que falo de uma maneira pessoal, mas acredito que está englobando todo mundo, é que cada projeto tocou de uma forma específica todo mundo, sabe, nas suas jornadas pessoais, e o meu não foi diferente. Então, queria começar dando esse agradecimento, porque para mim foi muito especial. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi realmente um projeto mesmo, uma poética, assim, realmente pensada. Geralmente, as minhas fotografias são mais do meu cotidiano, sem muito planejamento mesmo. Então, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, se chama A Empresa, foi quando eu comecei a trabalhar numa indústria aqui da cidade, e eu estava vendo a minha vida
começando a ficar exatamente como essas fotos, bem preto e branco, assim, bem sad, assim. Uma frase que eu queria destacar que eu ouvi lá dentro é que um homem me disse que ele não sabia onde estavam os 30 anos da vida dele, que ele passou ali dentro. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu não quero estar assim, dessa maneira, sabe? Mas enfim, não, o mundo acontece de certas maneiras, fui parar ali e eu tava presa naquela rotina, a rotina vai te consumindo, a tua vida vai ficando meio preto e branco, meio cinza, meio reprimida, assim. Você vai ficando um pouco, não sei nem, não tenho nem palavras assim para descrever as sensações que eu tinha, sabe? E as regras impostas dentro daquele lugar, com tantas grades, com tudo meio cinza, assim, vai te dando uma sensação de morte em vida, assim, sabe? E agradecendo também de novo ao Nefa de ter me dado esse presente que foi esse projeto, porque o projeto em si me ajudou a sair daquele lugar, sabe? Porque... Maria, Oi? uma coisa importante falar é que era proibido fotografar lá dentro. Gente, esse aí é um ponto. Não era permitido fotografar lá dentro, mas a ideia não tem nenhuma marca, nem algo não é identificável, não tem ninguém também, né, que apareça nas fotos, mas também a gente não tem esse registro de como que é a vida lá dentro. Ninguém tem esse... Também não tem espaço na agenda de uma vida muito corrida para poder fazer esse tipo de registro, e às vezes nem alguém que realmente tenha coragem de fazê-lo. Então, fui essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, continuando meu raciocínio, foi um alívio de estar ali dentro e estar podendo fazer esses registros, porque quando eu realmente destravei no meu próprio processo do Network, que eu passei por várias etapas, que eu quis fazer vários projetos e saiu esse, meu filho lindo, eu saía de lá com às vezes 40, 50 fotos assim no dia. Então, o processo de estar registrando ali dentro e o processo de sair, até mesmo de coisas técnicas, mesmo como editar uma imagem, como tratar aquela imagem certamente. Às vezes eu tirava de certos ângulos que não dava para ver bem, mas eu editava a imagem e aí passava o que eu queria. Foi um processo pessoal muito bom. Então, de enriquecimento técnico também. Então, queria agradecer de novo todo mundo por ter me criado um espaço seguro onde eu pudesse compartilhar o meu trabalho sem nenhum julgamento. E de verdade, assim, foi um processo muito bom. Quero estar ano que vem. E é isso, gente. Muito obrigada. Só um negócio. O nome do projeto também vem dessa foto da esquerda, que era do crachá, onde eu tinha meu rosto ali, onde a gente batia o cartão, né? E aí toda a parte, eu não editei essa imagem, então toda a parte só em preto e branco, né? Claro. Toda a parte do crachá era toda desfocada e só a parte focada era a empresa, por isso veio o título. E da palavra empresa ter a palavra presa também, que era o jeito que eu me sentia lá dentro. E no outro lado, o meu trabalho termina com esse bilhetinho, porque assim, as pessoas elas têm a consciência de que elas estão num lugar ruim. Então, quando alguém consegue sair, elas deixam geralmente bilhetinhos ou presentinhos para quem ainda tá lá, meio que esperançosos, assim, né? Então, como um presente de esperança para que não se preocupa que logo mais você também vai sair daqui desse ambiente, desse momento que tu está passando, sabe? Então, esse foi um dos bilhetinhos que eu recebi de uma pessoa que passou na minha vida, que foi muito importante, que me ensinou várias coisas. Então, fechar com isso é fechar por uma porta de um futuro que vai vir e que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Maria. É um outro trabalho, acho que todos, mas que tem ainda muita coisa para desenvolver em termos de montagem e tudo, né? Até coloquei a grade ali na frente como tu queria, né? Sim, obrigada. Então, é isso. Obrigada, meu amor. Obrigada. Agora, Renata. Oi, tudo bem? Tudo? Consegue me ouvir? Tá tudo certo? Sim, estamos ouvindo. Consegue compartilhar para mim do meu trabalho? Consigo, meu bem. Então, enquanto a Lucila está compartilhando, eu vou aproveitar e falar um pouquinho da minha trajetória com a fotografia, que começou ali em 2020, quando eu comprei a primeira câmera, então, assim, sem muita noção, realmente, parte técnica, digamos assim. E o Nefa é a primeira vez que eu estou em volta disso, como construindo um projeto.
E foi muito importante para mim, porque me ajudou muito a entender como um projeto autoral, né? Porque foi a primeira vez também explorando essa questão de fazer algo autoral. Eu sabia já que com certeza eu que gostaria de trabalhar cores, porque isso era tipo algo muito presente em todas as aulas, que cores é o que predomina muito nos meus trabalhos, e eu queria de alguma forma trabalhar isso. Foi um trabalho assim muito difícil, porque eu tive muitas ideias, eu mudei de ideia muitas vezes, foi tipo algo que se mudou por muito tempo, ficou bem incerto até tipo o último mês que eu decidi o que eu ia fazer. E foi nas conversas com a Lucila, com o Daniel, que surgiu a ideia, que foi também porque a minha família, ela descartou muitas fotos de família que a gente tinha, enfim, e eu perdi muitas dessas fotos. E justamente o que eu queria falar no meu projeto era sobre o luto e sobre a falta da presença dessas pessoas. Eu pensei, putz, sem foto eu vou fazer o quê com o meu projeto, né? Como é que eu vou dar continuidade com isso? E me surgiu a ideia de corromper as minhas fotografias que eu tinha. Porque essa ideia surgiu porque uma das fotografias que eu consegui resgatar, ela estava corrompida. Então ela estava tipo com os glitches azuis, enfim, e aparecia só os olhos. Acho que é a próxima. E essa daí. Essa fotografia, ela já estava corrompida quando eu peguei ela. Então eu pensei, posso usar no meu projeto? E aí disso eu comecei a matutar o que eu poderia fazer, enfim, porque o que conseguia fazer com esse projeto corrompido, né? Com essa fotografia. Então eu pensei em propositalmente corromper as minhas fotografias. Então eu pegava a foto crua, eu transformava num arquivo de texto, eu escrevia por cima, botava frases, poemas, enfim, de coisas que eu sentia, tipo, estou com saudades, quero ver você, coisas assim. E depois, esse arquivo de texto eu transformava num arquivo de imagem de novo. E aí, por si só, o arquivo se corrompia. Tipo, o texto corrompia a imagem. Então, para mim foi algo muito gratificante ver o resultado final, porque foi como um sentimento de, tipo, eu mesma, tipo, com os meus pensamentos, com o que eu penso, eu mesma corrompi essas fotografias, porque no fim foi só texto. Eu só escrevi em cima de um texto. E no fim formou uma coisa que nem eu mesma saberia o que ia formar no final, sabe? Então é isso, eu tô muito orgulhosa de fazer. A forma que eu pretendia expor ele, como eu ia expor ele, né? Seria num álbum de fotos antigo, porque eu queria trazer um pouco dessa ideia do antigo e do novo, porque eu mexi com programação, enfim. Então, eu gostaria de expor num álbum de fotos antigo mesmo, né? E eu acho que é isso, não tenho muito mais o que complementar. Acho que é importante falar do teu trabalho, uma coisa que tu não falou, que é essa coisa da memória que vai se apagando e você já não lembra mais o rosto das pessoas, né? Que era uma coisa que Sim, você sim. queria falar sobre isso, assim, da falta que você sentia, mas que a memória não era clara. Sim, sim. Eu queria trazer isso muito, mas as formas que eu executei antes não ficou muito claro o que eu queria fazer, né? Então, quando surgiu essa ideia de corromper o arquivo, foi tipo, meu, genial, porque nem eu mesma sabia como é que ia ficar a foto no final. Foi algo, tipo, realmente que era do acaso. Tipo, ia surgir uma foto que eu não ia saber que ia surgir. Então, foi bem diferente fazer dessa forma, mas eu gostei bastante de trabalhar desse jeito. É algo bem. Eu acho que foi bem marcante para mim também. E não pode dizer que você não trabalhou, né? Você trabalhou bastante mesmo até chegar Sim, mudou bastante. naquilo que você gostou, né? Sim. Vamos agora, quem vamos conversar é o Luiz. Boa noite. Boa Estão me noite, ouvindo? Luiz. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Os colegas do NEFA, Daniel, Lucila, a Núbia, intérprete de Libras. É legal ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre os nossos projetos, sobre a trajetória no NEFA, sobre o que a gente andou aprontando nesses quase 6 meses juntos, né? A minha trajetória na fotografia, eu sempre busquei coisas mais de fora, assim, aquilo que me aguçava a curiosidade, aquilo que me interessava. Mas na arte, na fotografia, o meu objetivo sempre foi me expressar, né?
E quando eu descobri que ia ser pai, quem é pai e mãe sabe que quando a gente descobre o primeiro filho, sem ser planejado, é uma emaranhado de emoções, né? De emoções, de sensações, de percepções. A vida já começa a mudar mesmo antes da criança nascer. E, naturalmente, para mim, veio que eu precisava fazer um projeto disso, né? Precisava tentar, de alguma forma, até tirar de dentro um pouco dessas emoções, dessas percepções, e colocar para fora em um projeto que viria de dentro mesmo, né? E daí nasceu a vontade de fazer algo, e daí a minha esposa é fotógrafa também, né? Inclusive ela está em casa dando banho na nossa filha, botando para dormir. Eu não sei se ela conseguiu entrar aí, mas enfim, os dois que gostariam de participar do NEFA, mas eu acabei, por questões logísticas, né, de cuidado de bebê, eu acabei representando a gente nessa participação do NEFA, e a gente decidiu fazer isso juntos, né? Além do projeto da nossa bebê, né, da Isa, que é o nosso maior projeto, a gente tentar expressar um pouco do que né, nossas percepções, nossa emoção, nossos aprendizados da paternidade. O grande objetivo do projeto foi esse, né? E daí, durante o processo no NEFA, assim, a riqueza do NEFA é justamente isso, né? O projeto, o processo, as trocas com os colegas, com a Lucila, com o Daniel, a gente trazer, colocar as coisas na mesa, ouvir a percepção dos outros. E a coisa da fotografia, assim, vem muito natural pra gente, né? Porque, pô, com 2 fotógrafos com uma criança, a gente fotografa, né? A gente quer fotografar, registrar, quando acontece alguma coisa engraçada, ou a gente quer expressar alguma coisa que a gente está sentindo naquele momento através da fotografia. Então a gente acabava com um HD cheio de fotografia, 3.000, 4.000 fotografias, e a parte do processo do NEFA pô, o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai falar com isso, né? E eu tinha uma pressão bem grande, uma ansiedade em assim, colocar um ponto final, fechar o projeto já, e durante o NEFA tive essa percepção de que precisava amadurecer um pouco mais. Ele amadureceu durante o NEFA, mas percebi que ele precisava amadurecer um pouco mais, e especialmente porque é um tema que é importante para a gente, né? E é muito com a quantidade de fotografias que a gente tem, com a relação que a gente tem com o tema, é muito fácil. Isso até foi uma colocação que a Lucila fez em um encontro que a gente teve. É muito fácil a gente confundir, né? Que o projeto não é a filha de vocês, o projeto é o que vocês querem dizer, e daí escolher uma linha, escolher um aspecto da paternidade, da maternidade para falar sobre dentro do projeto. Essa que foi uma das dificuldades para a gente ali escolher as fotografias também, porque tem muitas, né? Então a gente acabou desenvolvendo de uma forma que o grande objetivo é a gente transmitir as nossas percepções, os nossos aprendizados, a emoção, a dúvida, a rotina, né? Porque que muda completamente com uma criança, e da participação também nessa nova formatação familiar, que a gente tem uma cachorrinha também que a gente tratava como filha antes, que também entra nesse jogo. Então demonstrar um pouco disso, assim, e de uma forma que ressoe tanto com pessoas que têm filhos, quanto com outras pessoas, assim, como se fosse a gente fazer um projeto para a gente antes, que não tinha filho, que não sabia quando ia ter, mas que pudesse ressoar dessa forma, né? E daí... Deu uma travada? Travou. Mas acho importante falar do projeto do Luiz. Que é um projeto que ele tem uma necessidade da fotografia ser agora, porque é agora que está acontecendo, mas talvez ele seja editado bem adiante, né? Voltei, Lucila, não sei aonde eu me perdi. Não, mas foi pode só falar assim. aí.
Não, é que estava falando que o seu trabalho, a fotografia precisa ser feita agora, porque é agora o momento que vocês estão vivendo, né? Mas vocês ainda estão num turbilhão que talvez a edição desse material para virar um, né? Porque tem, nossa, a gente editando no Nefa, a gente achou vários caminhos diferentes, né? Para o projeto e provavelmente ele vai virar um projeto quando vocês conseguirem respirar um pouco melhor e puderem sentar os dois juntos para editar. Porque tem fotos do Luiz, né? E fotos da companheira também. Isso, exatamente. Muito legal. E esse respiro é importante até também, né? Porque a gente está no turbilhão ali, cuidando da criança, e acaba fotografando, mas a gente precisa desse respiro até para a gente olhar para dentro e entender o que é para a gente, porque afinal o projeto é isso, né? A gente transmitir o que a nossa percepção e a nossa vida como pai e mãe, né? Bem legal, é um projeto bem bonito. E ela também é um projeto, mas não é o projeto Nefa. É outro projeto. É outro projeto. Parabéns, Luiz. Obrigada. Obrigado. Agora a gente vai conversar com a Sara. Tudo bem, Sara? Não estou te escutando. Sem áudio, cara. A Sara tá sem áudio. Acho que a gente vai... Agora sim! Fala mais alto. Tá bem? É que eu tô sem fone. Tá saindo aqui? Deixa eu ver. Vê se sai por aqui, gente. Agora saiu. Saiu? Uhum. Queria agradecer, né, a todos por estarem presentes. Estou muito feliz porque eu pude conhecer pessoas maravilhosas, criar conexões incríveis e eu acredito que isso sacia a gente, né, de servir dos dias que a gente vem com a nossa parte, com o nosso jeito de fotografar, de ver as coisas e, enfim, deixo o agradecimento. Quero falar agora do projeto também um pouquinho. Eu confesso que eu pensei bastante. Pensei em trazer algo sobre a natureza também, que eu gosto bastante, que é uma das coisas que mexe comigo, que é do que eu mais tiro foto, né? Geralmente, assim, da natureza à noite, de uma formalidade, assim, que ela traz de paz, de calmaria, que a gente tenta trazer, assim, que eu tento trazer, às vezes, nessa sintonia, assim, pra vida, sabe? Mas, aí tá essa ideia ali dos ônibus, né? Que a gente conversou no encontro passado. E querendo falar, eu vou falar meu nome, né? Porque eu acredito que tem outras pessoas também. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Sara, né? Faço fotografias aí desde uns 3 anos já. Comecei ali com uns 18, 17 anos. Tirava foto ali normal de um prato de comida. E comecei tirando foto do café com leite. Quando eu vi, já tava tirando várias fotos. Eu tinha editado outra apresentação e te mandei lá no WhatsApp. Você quer? Tinha Eu vou editado outra interromper. apresentação. Tá. Deixa eu ver lá no WhatsApp. Vai falando que eu vou achar. Mas é a mesma coisa praticamente, só muda ali o jeitinho. Então, os ônibus por toda parte, ele vem ali porque teve um período que eu andei bastante de ônibus. Então eu comecei a andar de ônibus e como a gente que tem visão, sai de casa, já começa a olhar por tudo, querer tirar foto. Nesse aspecto, nesse período desse ciclo que eu usei bastante o transporte público, eu comecei a notar ali as pessoas, de como que eles iam no ônibus, né, cabisbaixos, cansados, e como o terminal ele acabava fazendo parte da vida das pessoas. Então, todo o transporte, ou que a gente usa para nos direcionar até aonde a gente quer ir, faz parte do nosso cotidiano. Aí eu quis trazer um pouco, né, dessas fotografias assim, ali na parte dos ônibus mesmo, com essa visão. E eu pensei em um livro também, porque eu tô escrevendo algo e tem a ver. Então talvez esse projeto ele soe ali com uma parte mais de livro, mais poética, trazendo assim uma visão diferente para a gente notar o que faz parte do nosso dia mesmo, do nosso cotidiano, que nos leva a nossas buscas que temos, né? E tem esse textinho
também que eu deixei. Enfim, é isso, por enquanto. Ainda tem algo que eu pretendo trabalhar bastante, colocar mais algumas imagens e bastante escritas também. E talvez trazer como um livro, quem sabe. Ele se encaixa muito num projeto de livro. Mas também com uma proposta assim, pode ser um livro que se fecha, mas também pode ser um livro de parede, né? Também. Sara tem muitas. Tem a coisa da natureza, tem a coisa dos retratos, tem, né? Então Sim. foi de fato uma procura até também achar um projeto e que junta um pouco de tudo isso, né? Também tem. Mas pode ser que eu traga também algo semelhante. Sim. Trazer ali uma outra apresentação na parte da natureza, que eu queria colocar, assim. De umas fotos na natureza à noite, que eu tenho ali por partes também. E também os retratos infantil. Uhum. Eu gosto bastante. Sim, sim. Agora quem está na vez é a Pamela. Obrigada, Sara. Parabéns pela tua fotografia. Eu agradeço. Pamela tá aí? Eu tô. Vamos ver quem acha ela primeiro, eu ou o Daniel. Tudo bem, Pamela? Tudo bem. Posso falar? Sim, senhora. Primeiramente, queria desejar boa noite, né, a todos. Agradecer ao Nefa, ao Dani, à Lu, por todo o conhecimento que passaram pra gente, assim, né? Eu sempre fui muito ligada na questão da fotografia, mas acho que pela primeira vez eu consegui parar e pensar, assim, né, sobre essa questão do processo mesmo, né, que a gente vive e vai fotografando, e é difícil a gente parar para pensar no processo e o quanto o processo é difícil também, né? É muito difícil falar um pouco também do meu projeto, porque a minha voz já fica embargada já, eu já quero chorar e tudo mais. Porque o meu projeto é referente, o título dele, né, é referente ao envelhecimento da pessoa amada, que fala sobre os meus avós maternos, que foram pessoas que me criaram, né? Então, isso eu trato muito na minha análise, assim, né? Na minha vivência, assim. A gente é difícil de falar. Sobre essa perca deles, assim, né? De eles estarem aqui e esse meu medo de eles não estarem mais aqui. E o que eu vou fazer a partir disso, assim, né? E eu lembro de um dos primeiros exercícios, assim, que o Daniel e a Lucila passaram pra gente, que era tipo a gente falar colocar vários projetos assim que a gente poderia fazer e depois ir meio que riscando um por um, assim, né? E aí eu lembro que um dos dois falou assim, é o que toca vocês, né? É o que vocês vão ter ali a vivência de vocês, né? O que vocês sentem ali no âmago, né? E eu não tive nenhuma dúvida que seria esse projeto, assim, né? Durante esses 6 meses eu fotografei os meus avós. A gente estava passando por momentos familiares complicados, assim, então para mim foi um processo, né? Porque na minha cabeça eu ia estar lá fotografando, ia estar todo mundo feliz, animado, né? E ia ser diferente. E não foi, né? Foi algo muito introspectivo. A gente estava estamos ainda, né? Passando num momento meio difícil, assim, mas consegui. E eles sempre foram pessoas muito abertas, né? Eu acho que se não fosse eles, né? Se não fosse a minha avó pagar o meu primeiro curso de artesanato, sabe? Se não fosse eles me incentivando, eu jamais estaria onde eu estou, assim, né? E eu tô muito orgulhosa, assim, do meu projeto. Acho que bom que eu consegui fazer isso enquanto eles estão vivos, né? Que bom que eu consegui registrar esse momento. Que tanto me apavora de alguma forma a falta deles, né?
Aí eu coloquei umas fotos também antigas, né? Quando eles ainda tinham o cabelinho pretinho e eram diferentes, mas ainda permanecem iguais, né? E fiz um videozinho também ali da casa, que foi onde eu morei, né? A casa é diferente, mas ainda permanece a mesma, assim. Então é isso. É algo que foi muito importante para mim, assim. Eu acho que até de forma terapêutica mesmo, sabe? Eu poder falar isso para as pessoas, né? Então, quando eu apresentei o projeto no último NEFA, eu saí de lá meio que libertada disso que me assombrava, assim, sabe? De entender que é o ciclo da vida, que isso vai acontecer em algum momento e que ninguém tá preparado, ninguém tá preparado para isso, mas que eles estão aqui ainda, né? Que eu não preciso sofrer com antecipação, assim. Então, a arte para mim ela sempre foi isso, né? De me salvar, de me tirar de lugares que eram ruins para mim. E mais uma vez ela fez isso por mim. E eu agradeço a todo mundo, né, que esteve comigo nesse processo e que estão hoje. E é isso, gente, que se eu falar mais eu vou chorar e eu não tô a fim de chorar, não. Obrigada, Pamela. É De um trabalho nada. muito bonito, que merece Obrigada. muito ser desenvolvido, né? Muito Ainda vamos botar ele numa exposição. Sim, tomara. Eu vou dar um aviso antes tem uma lista de presença que está lá no nosso chat que eu gostaria que vocês assinassem. Não sei se ainda tem bastante gente na sala, mas é importante para a gente como por projeto, né? Assinar essa lista. E aqui pela nossa lista de apresentações a gente tinha já, mas eu vi que tem na sala o Felipe e o Leandro. Não sei se vocês querem falar, Felipe e Leandro. Pode ser. Tava me preparando já, né? Respira aí. Felipe? Aham. Bora lá, Felipe. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar o site certinho. Então, contextualiza um pouquinho do teu projeto antes, a ideia do lugar, do que tu tá falando. Tá. É, Primeiramente, quero agradecer também a Lucila e ao Dani por proporcionar o NEF pra gente estar nessa aí. Eu me apaixonei pela fotografia autoral desde o começo da faculdade, era algo que eu gostava muito, né? E foi onde que eu vi a luz da fotografia. E de um tempo para cá eu perdi bastante isso tentando viver da fotografia comercial, ganhar dinheiro dela, assim. E agora entrar no NEFA e poder realizar um projeto foi muito difícil, muito desafiador, assim, que muito tempo parado, então você começa a se perguntar muito o que que me representa, o que que eu quero fazer. Foi bem difícil esse processo para mim, mas aos 2 anos, eu e a Andressa, a gente se mudou a Itapoá, então aqui é uma praia onde eu cresci. Desde pequeno venho muito para cá. E o meu projeto se passa aqui, na Barra do Saí, onde existe um pontal da Barra, assim, e ali eles estão construindo um mole, para poder receber embarcações maiores e facilitar o acesso. Mas em contrapartida, eles destruíram bastante parte da vegetação, da restinga que existia ali naquele local. E então eu quis trazer umas fotografias mostrando a beleza daquele local, a vida que existe ali e também essa parte das obras, a parte das marcas que são deixadas, né? E aí no final quis trazer também ali sobre de quem que vai ser a culpa depois, né? E a culpa vai ser de quem, né? Depois que acontece um temporal de chuvas e destrói tudo, né? Então, que já aconteceu várias vezes aqui em Itapuá, né? E então é isso, assim. Aí a ideia do site seria uma página online onde eu pudesse ir atualizando isso, trazendo mais fotografias, porque o mole ainda não foi aberto, né? Ele está em construção. Então a ideia é trazer, alimentando esse site, assim, com mais algumas fotografias,
Também tive bastante insights assim de talvez trazer alguma parte de vídeos, algumas filmagens, alguns sons assim. Hoje mesmo a gente foi lá e aí tem alguns barulhos muito específicos assim, por exemplo, de motor, de pássaros, a obra também, quando tá tendo obras lá, tu escuta muito o barulho das máquinas, né? E, e é isso. Aí eu realizei um estudo, mas daí eu vou contar mais aqui. Estão vendo? Oi. Estão vendo Estamos vendo. aí? Aqui é um pouco da introdução do projeto, que antes era então toda a parte de Restinga, né? E aí é onde eles estão realizando uma obra aqui para ligar esse braço do mar, esse braço do rio com o mar. Aqui eu fiz um estudo de um time-lapse, fui no Google Earth e fui buscando várias, até a imagem mais antiga dali, e fui buscando cada imagem que tinha, assim, de cada ano. Então, a primeira imagem foi em 2023, que é a primeira, aí depois vem para 2024, aí 2028. E aí o braço do mar, onde o rio se desemboca, ele vai mudando de local, né? E se pode ver que vai criando uma restinga ali, né? É 2023, essa é a última. Então tava assim, né? Então provavelmente daqui a algum tempo vai estar bem diferente essa imagem aqui do alto, assim. Aqui tem um videozinho, não é meu, mas eu quis colocar só para ter uma ideia de como que é o espaço lá. Enfim. E aí, aqui são algumas fotografias. E o que o pessoal assim defende desse mole é por conta dos pescadores locais, alegando que para eles poder fazer o acesso ao mar tem dias que é bem complicado e com a construção desse mole seria muito mais fácil para eles, né? Esse que é um pescador que eu conheci assim, e aí eu troquei uma ideia com ele, e aí ele estava me contando que em nenhum momento ninguém veio falar com a Associação dos Pescadores ali para entender realmente como é que funciona as marés, o movimento do rio, ter essa aproximação com eles, né? Então eles só vieram com o projeto pronto e que vai dar certo e foram e começaram a construir, mas ninguém perguntou para ele, né? E aqui são as marcas, né, que são deixadas. Aqui duas fotografias, assim, de como que tá, mas de como realmente, como é que é o mar, assim, né, como é que, a sua grandeza, né, e a sua força.
É isso, eu acho. Ele é só o início de um projeto, né? Porque é um projeto que ainda tem uma duração longa, porque toda essa transformação ainda vai acontecer, né? Sim, e todo ao redor da cidade também, né? Isso que eu quero também trazer, assim, é o que isso vai impactar no bairro, né? Mas também talvez na cidade, mas como a Barra do Saí é um bairro mais isolado de Itapuá, então ele pode ter um impacto bem forte, assim, principalmente também na parte imobiliário, né? Que está crescendo muito aqui. Então é algo que tem que ser estudado, assim. É bem importante esse projeto. O futuro vai, né? Porque só é um registro de algo que vai desaparecer. Aquele pescador, ele falava muito, assim, nessa conversa que eu tive com ele, ele falava muito assim, só Deus sabe o que vai acontecer aqui, só Deus sabe. Era só isso que ele falava, assim. Então, é isso. Obrigado, Obrigada, gente. Felipe. Obrigado, Lucila. Obrigado, Dani. Agora o Leandro. Leandro fugiu? Tô aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Leandro. Se a Lucila quiser compartilhar. Sim, farei isto. Bom, mas já começando, né, apresentar. O meu projeto foi muito difícil chegar nesse resultado final, que não é o resultado final, mas foi o resultado que eu consegui apresentar, porque pensei em muitas coisas, planejei muitas coisas, mas não consegui, não que eu não consiga colocar em prática, mas foi mudando ao longo do tempo, né? Então esse meu projeto se chama Distopia, e é uma série que explora esse contraste, enfim, da realidade, da ficção, tanto a questão das imagens em si, como também das cores. No final do ano passado, eu comprei uma impressora, porque eu pensei, nossa, se eu tiver uma impressora, eu vou ter muitas possibilidades de fazer muitas coisas e vai ser incrível. E no fim das contas, com a rotina apressada, a gente vai deixando um pouco de lado ela, né? Mas, enfim, comecei a explorar algumas coisas de impressão e fazer recortes manuais. E aí eu vi que tinha essa possibilidade de eu criar cenários fictícios a partir do que eu tinha registrado por aí e do que eu queria explorar, né? Então, comecei a fazer isso e aí então essas fotografias recortadas, recombinadas e recoloridas foram criando esses cenários que, enfim, tem um pouco de questionamento da sociedade de hoje em dia, essas coisas fragmentadas, essas ruínas, e, e é isso, assim, então gosto dessa possibilidade de poder criar esses cenários e realidades paralelas e explorando a degradação também, tanto da sociedade como também do espaço físico, das paisagens. Acho que é isso, não tem muito o que dizer. O trabalho também tem a ver um pouquinho, diz que se não for a minha percepção, mas com uma ideia de bandeira de protesto. Sim, que eu acho que você já tinha comentado isso uma vez, e eu, sim, Né? Tem um pouco a ver com essa ideia também, assim, de uma estética um pouco de manifestação, né? Até porque você pensou em imprimir em tecido também, né? exato. Inclusive tem uma que está sendo exposta, que aí eu não coloquei aí na apresentação, mas acho que foi a primeira que eu fiz, que é a Desvio, está exposta lá na Plágio, numa exposição coletiva, e aí um carro capotado, assim, que eu tirei quando eu estava saindo do trabalho, e aí eu recombinei ela com uma placa de desvio que fica no meio da rua. E aí
mostrando essa bandeira para Geise, ela falou assim, nossa, isso me lembra muito um trabalho agora do artista, que eu não vou lembrar qual, mas que também utiliza essa representação de acidentes, enfim, para trazer essa coisa de protesto mesmo, que são, as coisas acontecem e as pessoas passam, é só mais uma coisa que aconteceu e a vida tem que seguir, né? Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas e... Ai, não lembra isso. Ai, tem tanta conta para pagar. Leandro, e tem uma coisa desse desvio que também foi um desvio no seu trabalho, né? Porque o seu trabalho foi para um outro lugar. Exatamente. Eu tinha um trabalho muito voltado pro preto e branco, para coisa assim. Documental. E aí eu pensei, nossa, mas por que que eu não posso explorar uma coisa diferente também, sair desse habitual, desse comum? Não que eu não possa fazer mais, mas por que eu não exploro um pouco isso? E aí foi interessante, assim. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero ver esses projetos aí crescendo cada vez mais. E eu também. Eu também. Bom, então, eu acho que todos os participantes que estavam presentes falaram um pouquinho sobre o seu projeto. Não sei se alguém do público que está presente tem interesse em participar, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Boa noite, Tirote. Olha o Tirote falando ali. Se ninguém tiver pergunta ou algum comentário, eu vou agradecer a participação de todos, reiterar de novo que foi um trabalho muito legal de fazer, foi uma turma muito boa de trabalhar e de fato, montando os trabalhos, eu revi de novo todos eles e, sim, muito orgulho mesmo desse processo. Acho que todo mundo está em processo e a gente tem grandes possibilidades pela frente. Eu vou passar então para o Daniel, para ele fazer o encerramento desse nosso encontro de seminário. E é isto. Dani, contigo. Ai. Eu falei que é difícil expressar algo sobre tudo isso com palavras. Assim, os trabalhos falam por si, né? Acho que realmente foi uma turma muito especial de trabalhar. Uma turma que se entregou, que se permitiu, mesmo mediante às vezes algumas dificuldades de se expor muitas vezes, mas é uma turma que se expôs muito bem, né? Cada um na sua medida, sabendo dosar até onde deveria ir, trouxe muito de si, né? Como você falou ali, já todos os trabalhos têm muito mesmo de cada artista, né? Então é legal quando isso acontece, porque muitas vezes a gente vê processos que tentam ir por um caminho mais fácil e acabam caindo muito no mais do mesmo. E sendo bem honesto mesmo, né? Não é porque a galera tá aqui, parte da galera tá aqui, né? Sendo bem honesto, isso não aconteceu aqui, né? Os trabalhos foram muito autênticos e foram autênticos porque todos se permitiram se entregar né, ao processo, expor algo de si, né? Trazer realmente essa poética sem medo, né? Sem medo de se expor. E é isso, assim, agora é ver esses trabalhos continuando, né, sendo construídos, vontade de ver muita coisa disso exposta, publicada, né? Eu estou aqui para apoiar, eu falo, acho que pela Lucila também, que estamos aqui, né, Lucila, para ajudar a dar continuidade a esses projetos, porque realmente acho que tem muita coisa aí, muito potencial para ser exposto, para ser publicado. E é isso, galera. De coração, olha, parabéns mesmo, né, por toda
esse processo, né? Esses projetos que ainda estão em produção. E agradeço também muito a Lucila, né? Aos corres, né, Lucila? Os vindos de Floripa, os papos, os alinhamentos, os bastidores, aquilo que a gente está por trás, conversando, e daqui a pouco eu falo com a Lucila, não, peraí, eu estou fazendo... Olha a apresentação que ela, né, montou, com os trabalhos, organizou, e aí sempre tem uma surpresa a mais, né? Então, Lucila, obrigado por, né, permitir trazer o NEF até Joinville mais uma vez, né, essa continuidade do NEF, que venham muitos outros, né, encontros, grupos, né, para que aquelas pessoas que não conseguem se inscrever no prazo, elas, que elas tenham a oportunidade também de Na virada participar, do né? ano tem que se inscrever, aí dá boa. Tirote Então fez é falta, isso. Tirote. Fez falta. Mas no mudo, Tirote. é recíproco, Daniel. Eu espero que venham muitos outros. Eu tenho também uma coisa que me dá, que eu fico bem orgulhosa também, é poder fazer um trabalho em Joinville, que é minha terra natal, né? Então eu acho que quanto mais a gente levar a arte para mais cantos, melhor. E é isso. O NEFA tá em Joinville por isso, né? Pela parceria. Senão não estaria também. Obrigada para ti também. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, né? Obrigado pela participação. Fiquei bem feliz com o público, né? Acho que rodou aí, chegou a ter 30 pessoas na sala e em algum momento, entre as que saíram e entraram, acho que chegou quase em 40 pessoas rodando, então fiquei bem feliz. Núbia, Thay, obrigado pela tradução, né? Um trabalho muito importante. Obrigado mesmo por toparem estar aqui, né? E é isso, pessoal. Agradeço, né? Desejo uma boa noite a todos e bons projetos, boas continuidades e vamos conversando, vamos nos falando. Obrigada para todos os NEFAs presentes. Parabéns para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Cuidem-se.